do RMH, hoje um programa histórico, eu posso dizer a presença. Meu irmão e parceiro Paulinho, e esse cara que é meu ídolo, meu mestre, um ícone na história do heavy metal desse país, Valcir Chalas. Cara, o que seria de mim se não fosse Valcir Chalas e Woodstock Disco? Quantas vezes eu peguei o telefone 353976? Pior é que todo mundo lembra desse número. Aí eu ligava e quando o Valcir atendia, eu falava assim: Pinico de Barra Ferrugem. O Valcir me atendeu. Olha isso. O Valcir é o Carlos. Tinha 1 milhão de Carlos. É o Carlos do Kiss. Fala, Carlos. Carlos Kiss. Meu irmão querido, muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar desse programa super, hiper especial. Valeu, irmão. Cara, é uma honra estar aqui no Alta Bar. Paulinho Heavy, Carlão, Carlos Kiss, né? Carlos Kiss é bom, hein? Nós três temos uma história dentro desse rock pesado. É muito legal a gente estar aqui junto hoje e falar sobre isso, onde tudo começou, que é a New Wave of British Heavy Metal. Hoje é um especial da New Wave of British Heavy Metal. Ninguém mais importante, mais célebre para falar desse assunto do que Valcir Chalas. Ele foi, acho que, o único brasileiro que era do meio, que viveu o início desse movimento. Esse movimento que foi um marco na história do heavy metal, não foi? Cara, a New Wave British Heavy Metal, pra mim, ela continuou a energia do Black Sabbath, né? Do Led Zeppelin, de Purple, todo aquele som pesado dos anos 70, ressuscitou, que pra mim tinha dado um pause. Então, quando eu ouvi tudo aquilo, que nós vamos falar muito hoje, Iron Maiden, Samson, Angel Witch, Saxon, Motorhead, falei, caralho, o mundo não acabou? Ele simplesmente começou. Cara, e tá aqui até hoje. De lá pra cá nós temos mais de 41 anos. 1980, 79, vai? 42 anos. Então, pra mim, estar aqui hoje, relembrando tudo isso, a gente vai falar muito hoje, cara, é sensacional. É uma história que nunca consegue sair da minha cabeça. Eu vivo ela todo dia. Eu pego um disco do Iron Maiden, eu lembro. Pego um disco, do MC5, que também trouxe tudo isso, eu lembro. Então o rock pesado tem uma história muito grande, que a New Wave of Heavy Metal continuou. Legal. Paulinho, bom, antes de mais nada, vamos brindar, eu né? quero brindar. Cachaça única. Sabe por quê? Com a cachaça única, que é sensacional. Antes de mais nada, eu queria brindar, porque eu acho que o vídeo de hoje vai demorar para carregar, porque o peso que tem aqui, ó, desses 3 caras que estão aqui falando, e eu tô falando na terceira pessoa, exatamente porque a importância desse programa é sensacional. Isso, irmão. Cachaça única, parceira do RMH. E quem quiser um desconto de 20% é só entrar no site deles, cachaçaunica.com.br, e escrever Programa RMH. Mas daqui a pouquinho eu passo alguns detalhes de que essa cachaça, por incrível que pareça, ela é envelhecida em barris no Tennessee, onde é o reino do whisky. Portanto, vocês sabem o que é isso? É diferente, cara, é muito bom. Inclusive hoje, nós já estamos tomando essa porra. Olha só, André. Agora nós estamos tudo bêbado aqui, mas ainda com um pouquinho de razão para poder falar sobre isso. Irmão, New Wave of British Heavy Metal. Continuando, o que eu quero dizer é o seguinte: agradeço pra caramba, antes da gente dar continuidade no programa, a massacrante audiência que nós tivemos no último programa, que seja a primeira de várias, né? A semana passada foi a primeira de várias. Puta monte de gente, foi a congratulations, foi muito legal. E hoje, o segundo programa, pra você ter uma ideia, o pique que esse RMH tá ficando, nós trouxemos o nosso brother Valcir Chalas, que é um dos caras mais representativos da nossa cena metal aqui do Brasil. Sem ele, sem o cara que fosse o entreposto, né? O que a gente divulgava na época que eu era do São Pop, eu só achava na loja dele, velho. Então, muito legal toda essa estratagema que nós estamos fazendo 40 anos depois. Com relação à New Wave of British Heavy Metal, vamos dizer assim, a New Wave, né?
Bom, galera, então, como eu estava falando, é o seguinte, como a gente ficou, nós tínhamos um hiato das grandes bandas, as bandas estavam com seus problemas internos entre elas e a maioria da tríade do heavy metal, vamos dizer, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, estavam numa entre-safra absurda, totalmente dominados pela cena punk que estava aparecendo a partir de 77 na Inglaterra, como um protesto ao establishment musical e cultural daquela época. A gente estava vivendo uma entre-safra absurda no mainstream, a mídia inteira só divulgando um monte de porcaria. Começou-se a minimalismo achar que tudo valia a pena e que as grandes bandas com seus grandes solos, com seu, vamos dizer assim, o pessoal mais... o pessoal que tocava mais, o pessoal que era mais virtuoso, não tinha espaço mais na música. O barato era ser rápido, direto, objetivo, minimalismo total cultural. E o que aconteceu? Nós que somos roqueiros da Gema ficamos desamparados durante muito tempo, mas muito tempo. Nós temos que também lembrar que nessa época as bandas também não tinham mais aquele apelo cultural, por motivos diversos. Deep Purple estava brigado, Led Zeppelin, o John Bonham morreu, Kiss, o Black Sabbath, nos Estados Unidos era discoteca. O Black Sabbath tinha acabado de demolir porque o Ozzy estava completamente chapado, charulado, escambau a 4. Então, a gente ficou órfão de pai e mãe durante um período de 3 ou 4 anos, que foi o suficiente para a grande mídia aparelhar e tomar conta do negócio que era sagrado. As grandes bandas ficaram a pé. O que aconteceu a partir dos anos 80 é que quem cultivava esse tipo de banda estava começando a ressurgir, começando a tocar, começando a tentar fazer alguma coisa para sobrepor, usando como escalada, vamos dizer assim, como foco, as grandes bandas dos anos 70, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple e por aí vai. E aí vem o ressurgimento da New Wave of British Heavy Metal, tá? Que nós fomos, vamos dizer assim, capturados para cultuar de uma forma muito legal. O Valcir viveu isso, eu vivi isso, o Carlos viveu isso. Eu era moleque, eu tinha 10 anos. Mas mesmo assim, cara, mesmo independente da tua idade na época, você acabou sendo influenciado por tudo isso que aconteceu. O que aconteceu depois disso? Independente do nome da banda, que nós vamos citar várias aqui, eu não quero me alongar mais, todo mundo que continuou a cultuar essas bandas novas só vieram a dar mais ênfase, mais importância às bandas que eram de antes. Por isso elas renasceram. Sabbath, seja Led Zeppelin em viagem solo, Deep Purple, enfim. White Snake, Rainbow? Não, então, toda essa estratagema, todas essas coisas que eram subgrupos dessas bandas, que eram fruto dessas bandas, acabaram florescendo. E nesse ponto nós temos um legado bem grande com relação a isso aqui no Brasil. Mestre, você acha que foi o único ser humano que eu conheço que conviveu um pouco dessa história. Conta pra gente, de 79 a 82, 83? Seria vamos fazer um pré tudo isso um pouco. A Woodstock, quando foi inaugurada em 78, ela estava no meio da discoteca e o punk é 77. O punk era 77. Sex Pistols. Então já estava acabando na Inglaterra, né? Mas a Woodstock continuava recebendo. Era muito louco. A gente tinha desde o Elvis até o Led Zeppelin e uma cena nova começando, que foi muito importante, igual o Paulinho falou, que veio exatamente quando as bandas em 76, eu lembro exatamente o que fez assim pra mim, falei, o rock acabou. Quando saiu o Led Zeppelin... Mas você chegou a ter esse sentimento? Sim, o rock acabou? Sim, porque eu vendi todos os meus discos e fui acampar. Nossa, eu tô falando, você era novinho. Eu tinha 9 anos, cara, eu comprei o Dynasty do Kiss a primeira vez, cara. Foi um radicalismo até extremo, sabe? Porque você pega a 7 e meia, aquele período ali, Led Zeppelin,
Presence, Black Sabbath, Technical, Never Say Ecstasy, Die, Deep Purple, Come Tennessee Pan. e os caras tudo andando de limusine, Rolling Stones, as bandas tudo grandes assim, andando de limusine, tipo assim, igual hoje. Você vê Metallica, Iron Maiden, os caras são top, avião, caramba. Então, tipo assim, o punk, que foi muito importante nesse momento, ele trouxe a garagem, a rua de volta pro rock. Tipo assim, o rock não é só isso, o rock é molecada, monta uma banda na garagem e sai tocando. Então esse período de 76, que nasceu o punk, 77, que ele cresceu muito na Inglaterra, formou-se uma nova geração de roqueiros, de molecada. Se tinha 10 anos, igual tem posse na loja, molecada de 10, 11, 12 anos, com disco do Iron Maiden. Então é muito louco isso, pegou realmente uma geração nova que não tinha conhecimento da antiga, era novo para o novo. Quer dizer, começou do zero. Do zero. O que não acontece hoje, é o velho para o novo, modo dizer. Bom, então... Inverteu, né? Inverteu. Inverteu. Você não vê... os Beatles começaram de jovem para jovem, Elvis de jovem para jovem, Metallica de jovem para jovem, Kiss de jovem para jovem, tudo era de jovem para jovem. Então tinha dado um stop, né? Era de velho para velho já naquela época, vamos dizer. É verdade. Se me entende, né? Eu tinha 30 anos, vamos dizer assim, 24 anos, quando eu vi o rock tipo 78, 54, 78, eu falei, o que aconteceu? Então, nesse 7 e meia, foi um ano que eu achei que o rock acabou. Imagine agora, me suicidava. Eu falei, o rock acabou. Então, tipo assim, eu falei, preciso dar um tempo. Um ano. Eu vendi todos os meus discos, comprei a moto para acampar. Bom, ok. Depois eu voltei, eu vi Sex Pistols, falei, puta, que é isso? Então me trouxe de volta pro rock, aquele rock energia de molecado, caramba, pá. Mas ainda não voltei a comprar disco, nada. Aí bateu aquele flashback, eu comecei acompanhando a cena, veio a New Wave, ó, bicho, metal. Quando eu ouvi Prowler, nossa, até dá um Prowler, do Iron Maiden 1, caralho, né? Falei, nossa, o que é isso, cara? Samson, Saxon, Angel Witch, Riot fazendo um trampo legal nos Estados Unidos, mesmo a Sept é contemporâneo, né? 79 e 80 na Alemanha. Então eu vi toda aquela cena, falei, opa, peraí, tem algo vindo por aí. Não tinha ainda chegado no Brasil esse nome assim, New Wave of Heavy Metal, entendeu? Estava acontecendo lá. A New Wave of Heavy Metal, historicamente falando, ela começou em maio de 79, quando o Geoff Barton lançou no Sounds essa palavra, New Wave of Heavy Metal. E ela se concretizou. Eu recebi a Melody Maker de fora, mas 15 dias, 30 dias atrasado. Hoje você pega a notícia e o cara morreu, já está missa de sétimo dia, já é rápido. Naquela época não. Eu fui saber que o John Bonham morreu 15 dias depois na Melody Maker. Então vamos lá. Dezembro de 79, sai a revista Sounds com Thunderstick do Samson na capa. New Wave of Heavy Metal. E naquele 79 da virada, dezembro para 80, saiu o quê? Metal por Multas, aquela coletânea da EMI. Cara, só te interromper. Cara, eu tinha anotado isso para poder falar, o cara já falou tudo. Cara, não, eu não tenho o que dizer, é uma enciclopédia. Cara, é um problema. Se eu começo a falar sobre isso... Vai embora! Vai embora! Isso aqui é papo de boteco, vai embora, velho! Mas ok, chegou nesse tempo da New Wave. A Metal for Multas foi uma coletânea. Uma coletânea da EMI na época. Da EMI. Com Angel Witch, Iron Maiden, ainda com, lógico, com Poriano, tudo. E aí foi um start disso que a gente vai estar conversando aqui. Então, me diz uma coisa, irmão. Irmão não, eu não vou falar com irmão, porque pra mim ele é meu mestre. Mestre, me diz uma coisa. É a única pessoa que eu posso considerar. Eu tenho 2 mestres na vida, 2 pessoas que são meus professores. Um tá aqui, Valcir Chalas, e outro é o Pepinho Macia, que me mostrou 1 milhão de bandas quando eu ia pra Santos e lá são meus 2 mestres. Eu pergunto pra você. Grande Pepe, que é nosso irmão. Ele é o Santos do Heavy Metal. Me diz uma coisa. Você chegou a ir pra Inglaterra naquela época e conviver com esse movimento. Fala para todo mundo o que foi o sentimento de um cara apaixonado, comerciante, profissional e amante da coisa,
em viver aquele momento? Então, eu sabia que tinha uma cena acontecendo de heavy metal, né, na Inglaterra. Só que fazendo um flashback, eu tentei ir para os Estados Unidos, que é aquela cabeça, né, Easy Rider, Jimi Hendrix, Stock, tudo igual a nós, tudo igual a nós. Ok, eu queria ir para os Estados Unidos. Falei, vou para os Estados Unidos. Só que quando eu cheguei no consulado americano, me recusaram o visto. Falei, putz, a casa caiu. Só quando eu cheguei, rasguei a camiseta dos Estados Unidos que eu vesti no consulado, joguei na rua, aquelas coisas de revolta, ok, não é o caso. Depois eu voltei pra lá. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, putz, cara, você é pro lugar errado. A coisa está na Inglaterra. A New Wave of Heavy Metal está na Inglaterra. Então eu falei, é pra lá que eu vou. Então fui me programando para ir. Eu cheguei em Londres em abril de 82. 15 dias depois que saiu o Iron Maiden, The Number of the Beast. Olha lá, chegou em 82. Cara, eu cheguei na HMV, que é da EMI, né? Ali na Oxford Street? Na Oxford Street. Do outro lado. Um lado era a Virgin Records, Virgin outro fechou. lado era a Oxford existe ainda, sabia? A HMV existe. A HMV, sim. Era pra ser fechado. Até 2018, quando eu fui pra lá, ela existia. E vi, ó, uma sessão de heavy metal muito legal. E detalhe, eu quis ficar num lugar... Eu sempre curti lugares carismáticos, né? Pra estar. Falei, não, quando eu fui em Londres, eu vou ficar em Rose Court. Por que Rose Court? Led Zeppelin tocou lá, Rolling Stones tocou lá, Queen tocou lá. Então, quando eu cheguei naquela estação do Rose Court, que eu subi a escada, do outro lado, Rose Court era atrás. Falei, putz, cara, tô em casa. Porque 15 dias antes, uma semana antes eu fiquei em Paris, mas Paris não tinha nada pra mim, era só Torre Eiffel, aquelas coisas. Eu queria metal, queria rock. Bom, então, imagine você chegando na HMV de Londres em 82. Eu não sabia que tinha saído Iron Maiden. Ninguém tinha essa informação, né? Ninguém tinha informação. A informação era pré-histórica. Quando eu cheguei lá e eu vi aquele puta monte de The Number of the Beast do Iron Maiden, falei, puta, esse é o disco com aquele tal de Bruce. Que mané Bruce Dickinson? Porque pra mim era Bruce do Samson. Esse foi o meu primeiro contato em Londres. Então, quer dizer, antes já tinha recebido Iron Maiden 1, já não tinha, Live Plus One, aquele do Iron Maiden no Japão, Samson, toda a cena. Quando eu comecei a ouvir aqueles discos lá, cara, aquilo me transformou. Tanto é que é legal falar, eu sou louco por Rolling Stones, Led Zeppelin, Beatles, eu fiquei nesse período de quase 10 anos sem ouvir os caras. Aí eu falei, como Beatles? Como assim? Me pegou tanto essa New Wave of Heavy Metal que não que eu deixei de gostar, não tinha tempo de ouvir. De tanta banda boa, ótima, que a gente vai falar aqui, que apareceu naquela ilha que ninguém se conhecia, muito louco. Não foi uma wave, todo mundo brother no mesmo bairro, igual Seattle. Era uma cidade, Londres era um país. Então os Saxon eram de um lado, o Def Leppard de outro, o Iron Maiden do outro, mas só que tava Diamond Head, mas estava acontecendo a coisa. Aí de repente, tipo assim, putz, sabe aquele pensamento assim, mágico? Então isso me pegou. Mas era uma coisa, Valcir, que, por exemplo, naquela época, tanto Paulinho quanto... Era difícil um cara sair daqui com essa... Você teve muita atitude, muita coragem de falar assim, eu vou atrás. Por isso que eu digo pra você, porque hoje é muito fácil, você entra na internet, vai ter um show em Las Vegas, eu vou assistir. Você não, você pegou um avião sem informação nenhuma, inglês rock and roll, quase que eu não entro na Inglaterra. X, e chegou lá e falou assim, eu vim aqui. Não, e deu uma diversidade. E na entrevista na alfândega, o que você vai fazer aqui? Eu vim conhecer a New Wave of British Heavy Metal. Qualquer um hoje volta. Sim, não, e de uma diversidade por não ter conseguido ir para os Estados Unidos, onde era o destino. Graças a Deus eu não fui para os Estados Unidos. É uma... Ok, depois eu fui em 91, 90, assisti o Slayer, Def Leppard, caramba, mas já estava no fim, entre aspas. Já era uma outra cena. Essa cena durou forte. Falando em Wave of Heavy Metal, ela foi forte até 85, por 86. Aí. Porque depois que veio... Virou mainstream. Sim, mas depois que veio o thrash metal, com Metallica, Slayer, Exodus, já era uma outra, juntou tudo, aí veio o hard rock, juntou tudo, então os anos 80 foi rico. Bom, falando um parâmetro total da coisa.
Puta, que legal, velho. Eu faço falar uma coisa pra vocês que é importante você ter uma pessoa que conviveu isso. E lá você tinha a época do Marquis, do Vou falar sobre o Marquinhos, um negócio muito legal. Então fala sobre o Marquis. Hoje aqui não tem tempo, velho. Galera, Cara, esse programa é histórico. O Marquinhos era o meu Maltabar. Eu saía pro Marquinhos, sabe? Como era o Marquis? O Marquis Seria era assim, tipo um whisky a go-go? O Marquinhos era no arco. Eu não fui, nunca fui. O Marquinhos. 228 pessoas cabe no O whisky. Marquinhos quem foi no. Puta, era muito pequeno o Marquinhos, cara. Blackmore aqui? Blackjack? Era um Blackmore longo, tá? Longo assim, de um palco. Era o tamanho do Woodstock, não sei se quem já foi no Woodstock. Um pouquinho mais larguinha, fundo, pá, e um bar. Era pequeno. Ou seja, o nome é maior do que o lugar em Mas, si. cara, lá já tinha tocado, naquele lugar, Marquinhos, que hoje é uma lanchonete, eu não sei o que é hoje lá. Mudou lá tudo, naquele lugar tocou Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, então eu queria estar no Marquinhos. Eu sei. Qualquer coisa que tivesse, ia ser bom lá, né? Aí numa dessas, muito louco, isso em plena New Wave of Sheer Metal, eu tava andando na rua. Que ano foi? 82. 82! Eu tinha 13 anos, vai. Eu tava andando na rua do Marquinhos, eu falei, depois eu vou no Marquinhos, deixa eu atravessar pra ver o que vai ter hoje à noite. Então tinha um papel cor-de-rosa assim, eu olhei assim, era a capa do Under the Blade, do Twisted Sister, colada assim, Tonight. Ouve só, 1 libra. Falei, cara, Uma libra. 1 libra. A cerveja era mais cara que o ingresso. É. Aí eu vi lá, falei, putz, esses viados aí, porque os caras estavam acostumados, metal, Venom, sabe? Eu falei, putz, deixa eu assistir essa merda assim, ouve só. Aí à noite eu fui lá, cara, fiquei assim, gargarejo. O J.J. French aqui, de Snyder aqui. Antes de começar, é legal falar isso, porque foi um start do hard rock com o heavy metal em plenas Londres da New Wave of Heavy Metal. E eu fui ver o que era, não tinha nada pra fazer, sabe? Deixa eu assistir isso aí. Bom, cara, eu já tinha ganhado assim o meu prêmio, que no PA tava tocando e Some Way to the Top If You Wanna Rock and Roll do AC/DC. Falei, puta, já valeu a noite. Você ouvir no PA do Marquinhos essa música, uma cervejinha, pá, o que vier é lucro. E eu lá, pá, esperando o tal do Twisted Sister. Você não conhecia? Não. Nunca tinha ouvido? Não, nem disco tinha. Não tinha internet naquela época, velho. Cara, não tinha programa de clipe, Spotify, nenhuma. não tinha nós, assim, que foi um garçom. Não tinha o Paulinho Heavy lá no Som Pop ainda, velho. Não tinha porra nenhuma, não tinha alguém que mostrasse, você já ouviu isso? Não, era caruda mesmo. Então, quando começou, esse Way to the Top, aquela música do AC/DC, eu falei, caralho, já valeu. Puta, que vem essa Twisted Sister aí. Cara. Na hora que os caras entraram. Good evening! Nossa. Welcome to our show! If you got that problem, yeah! Cara, começou a arrepiar tudo, só isso daí, já... What you don't know foi a primeira música. O que vier é lucro. Meu Deus do céu. Cara, quando eles começaram, sabe aquela puta banda no palco pequeno, assim, eu via o Dee Snider, o cabelo dele quase que batendo em mim, assim, o JJ... E tava lotado? Sim, porque, cara, pequeno o Marquinhos era habitué. Sempre cheio. Blackjack, né? Sempre cheio. Não interessa quem é, vamos pra lá e vamos. Mesmo que não fossem os caras de Londres que moravam lá, que a maioria de repente era turista, sempre alguém queria estar no Marquinhos. Igual eu, e era Marquinhos, Hammersmith eu dei um. Quanto tempo você ficou nessa viagem? Indo pra Londres? Não, que você foi essa primeira viagem de 82. Cara, 10 dias, uma semana? semana? Eu sempre ficava 15 dias. 15 dias? 15 você dias. foi do cara. E não parava, né, velho? Cara, o que eu vi lá, Angel Witch no Marquinhos, Benny Marsden no Marquinhos, Whitesnake, cara. Venom com aquele, eu esqueci o nome daquele vocalista fortão lá, o caramba. Cronos. Não, esse do Cronos. Falei, puta, Venom no Marquinhos, né? Eu esqueci o nome desse vocalista, era o meio lá. Falei, Venom no Marquinhos. Eu entrei lá, o cara cantava tão mal. Falei, isso não é o Venom, fui embora, cara, não vejo o Venom. Porque não era aquele Venom que eu pensava que eu ia ver. Abaddon, Cronos e o... Era um Venomzinho, sabe? Venomzinho. Não era aquele Venom. Venomzinho é bom. Não no pejorativo, mas não cara... era tão tosco. Mas, cara, você tava esperando o Venom tosco, que eu adorava. O Venom tosco, daquele trio poderoso. Aí veio aquele... Que é isso, cara? Que é isso? Sabe?
O cara bombava, ok. E ela então, turnê pré-Under the Blade ou já tinha lançado? já tinha Under the Blade, porque a capa do Under the Blade estava numa cartolina cor-de-rosa na rua. Cor-de-rosa é bom, uma cartolina cor-de-rosa na rua do Marquinhos. Sabe esse negócio do restaurante? Colado assim, Tonight. Não tinha nem o nome da banda, era o disco One Pound, uma libra. Cara, uma libra hoje... R$7. O metrô naquela época era 40 pi. Hoje eu não sei quanto é que tá. São 25 libras. Então, você vê? 40 pi. Cara, vai aí, é duas passagens de metrô. Foda-se, né? Cara, então, olha o que eu assistia. Ouve só. Aí eu falei, deixa eu gravar isso aí, vai. Esse negócio de gravar. Que me inspirou a gravar Iron Maiden 83 no Ravenous Odeon. Eu já tenho aquele Walkman da Sony que tinha acabado de sair. 83 foi. Não foi 82. 83? 83. Antes do Can't Stop Rock and Roll. É. Não. 83. 82 foi o Can't Stop Rock and Roll. Se eu já tinha o... Não, eu já tinha o Walkman da Sony 82. 82. Aí eu voltei pra gravar o Iron Maiden 83. Mas vamos lá. Vamos gravar isso aí. Quando terminou o show, It's only rock and roll, but I like it. Sabe que você ouvir o Twisted Sister tocando Rolling Stones, que, puta, Beatles, Rolling Stones pra mim é minha vida, né? Sem Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, não sou nada. Bom, não seria assim, eu fui acompanhando toda a história, então respeito a todos, até na Palm Dead, gosto de tudo, pra caralho na Palm Dead. Bom, aí quando tocou, isso, falei, ganhei muito a noite. Ganhei a noite, é foda. Cheguei no hotel, deixa eu ouvir esse cassete. Aí, ao invés de eu colocar o volume no máximo, eu coloquei no 0, não gravou. Ah, que merda. Não, peraí. Aí tinha show no dia seguinte, eu vou lá. Aí eu gravei. Cara, então, esse dia, esse Twisted Sister pra mim, foi muito importante, que eu falei, caramba, como é que uma banda dessa, no Marquee, pessoal agitando, molecada, né? Uma banda americana. Uma banda americana, em plena New Wave, ao bicho heavy metal. Foi nesse show que o Lemmy entrou? Não. O Lemmy foi um evento... Putz, quem dera. Entrou o Lemmy e, se não me engano, o Virgil, né? Mas aí a banda já era grande, entre aspas. Sim. Ali era... E tava nascendo a banda ali. O Marquee foi um negócio legal, igual o nosso Mambembe foi aqui em São Paulo, muitas casas foram aqui em São Paulo, dava oportunidade para qualquer banda era Beatles, era Twisted Sister, era Iron Maiden, era Jimi Hendrix. Vamos lá, Corsos tocou lá, do caramba, Sepultura tocou lá, então quer dizer... Eu tenho uma lembrança do Pepe, uma viagem dele em 86, Iron Maiden tocou lá com nome que ele assistiu uma banda que eu adoro, Wasted. A Wasted do... naquela época era com o Pitch Way. Pitchway. E o vocalista, se eu não me engano, não tenho certeza, era o Danny Von, que depois veio fazer o Taiketo. Disco este que eu comprei na Woodstock. Carlão, chegou pra você isso aqui, Taiketo. Eu falei, não precisa nem saber o que dá. Então, cara, a minha vida em Londres, eu fui literalmente entre 82 e 92, 29 vezes. 29 vezes? Você multiplica 29 vezes por 15. Algumas vezes porque é uma semana. Mas no mínimo eu fiquei 300 dias lá. Quer dizer, você então não tinha como você não ver algo acontecendo. Entendi. Teve dia que eu dancei. Eu comprei ingresso em 83 do Accept White Snake, Restless and Wild e Saints and Sinners. Cheguei lá, tinha cancelado. Falei, caralho, cancelou? Tá o dinheiro de volta. Falei, pô, valeu. Eu devia ter guardado ingresso. Falei, daí, beber cerveja do caramba. E outra vez que eu fui já na época grunge, cheguei lá pra assistir o Soundgarden, que antes de estourar, não tinha nem nome grunge, nada. Eu assisti os caras, né? Debaixo de um viaduto lá tinha um barzinho, cheguei lá cancelado. Mas na maioria das vezes tinha um monte de coisa. Cara, por isso que eu falo, olha, eu dei, cara, não vou dizer que eu dei sorte. Eu quis estar numa cena que eu não tive o Stock, não tive o Monterrey Pop Festival, não acompanhei a cena do punk que estava começando, pelo óbvio. Tá. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu preciso estar nisso aí, mano. Você foi abençoado, mestre. Sabe por quê? Que Deus te escolheu. Não, o rock te escolheu pra estar lá. Não é nessas horas, o rock te escolheu pra estar lá, por quê? Porque você era o cara mais indicado a viver aquele momento. Porque você estava abrindo aqui para um monte de moleque, incluindo esse aqui. Isso foi legal. Isso foi legal. Sabe o que? Cara, não adiantaria nada eu trazer Iron Maiden, a trazer Samson, a trazer tudo aquilo lá. Eu falava, ó, Carlos, ouve isso aqui, ó.
se você não gostasse. Exatamente. A química que eu trouxe de lá, que eu gostava, ouviu lá, né? Caralho, nunca sei disso aí. Deixa eu mostrar pra molecada que eu tinha gostado. Ouve aí Tokyo Blade. Puta! Então, tipo assim, era uma vibe, era uma química. E vocês eram um molequinho de 11 anos. O que um moleque de 11 anos faz hoje em casa? Vocês saíam de casa. Puta monte de nerd idiota metrô, assim, ó. ônibus, Mambembe 10 da noite saindo, caramba, não sabia se voltava vivo porque aquela treta de punk o caralho. Eu ia atrás do Ozone, velho. Então Beijo, cara, pé! Ó quem tá aqui, ó. Então, cara, ainda bem que deu errado nos Estados Unidos e eu fui com $2.300 para ficar 15 dias, uma semana em Paris, que eu falei que eu não queria ficar lá, mas eu tenho que ficar lá, e fiquei uma semana em Londres para comprar disco e tudo mais, e hospedagem, cara, E a loja aqui funcionando. Era minha esposa e a minha esposa. Minha esposa e minha esposa. Era só minha esposa naquela época, só a Regina. Mas lá na José Bonifácio. Na José Bonifácio. Legal. Que foi, em termos de start, foi a melhor época do estoque para José Bonifácio. Ele criou a base, óbvio, de tudo. Igual o Paulinho fala no documentário. Cara, saiu um pedido de Number of the Beast, o Stock comprou 2.000 discos e ninguém comprou. Cara, Você falou, o Stock comprou 5.000 dos 2.000 que o cara me pediu. Foi foda, cara. Foi maravilhoso. Então é isso aí, cara. É difícil esquecer. E a New Wave of British Heavy Metal ficou, sim, Paulinho, você vai concordar comigo agora? Ela ficou caracterizada porque no heavy metal saiu um pouco do blues do Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple e entrou o speed. Então, e agora, vamos falar um pouco das bandas. Quer começar pelos tops? Vamos? Então, é importante destacar o que o Paulinho estava falando no começo do programa. Se não fosse Iron Maiden, Metallica, Andrew Witch, Samson Saxon, Def Leppard, toda essa cena, o Black Sabbath e o Judas Priest seriam esquecidos. É verdade. Olha, eles foram salvos. Eu tô falando, cara. Eles foram salvos assim para a história pela molecada que curtia eles. Que Metal God, Black Sabbath Heavy Metal, 13 de fevereiro é o dia do metal no mundo, mas porque saiu Black Sabbath 1, e ninguém ia saber disso não, velho. Verdade. Se não fosse esses caras cultuar o Iron Maiden UFO, o Metallica Tin Lizzy, e por aí vai. E assim vai. Então, tipo assim, é importante ter esse lado. Então, eles ressuscitaram os ídolos deles e tocaram juntos. Tocaram juntos e botaram os caras de volta na nativa. É isso. Então já todo mundo junto aí. Vai terminar todo mundo junto ou continuar? Deixa eu só completar o que ele está falando. Se não fosse essa New Wave, o British Heavy Metal nova, e o advento do lançamento do CD, as grandes bandas de rock pesado dos anos 70 em especial teriam falecido. Porque quando veio o lado de lançar de novo os CDs, é que os caras perceberam a qualidade que eles tinham em catálogo para poder lançar em CD. Então era aquele interface, a galera saindo do bolachão, tá? Do disco, do long play, para cair no CD. Então quando eles começaram a lançar coisas novas em CD e viram que os velhos lançavam os discos das bandas, das grandes bandas, os grandes ícones começaram a vender pra cacete, eles começaram a ter uma sobrevida no mercado fonográfico. Aí o Deep Purple voltou, se você parar pra pensar, o Deep Purple estava parado, extinto desde 76, que acabou o Come Test Band, acabou, os caras se separaram, eles foram voltar em 85 no Perfect Strangers. Por quê? Por causa do advento das bandas da New Wave of British Heavy Metal, que o citavam constantemente. Pô, Iron Maiden é um puta fã de Deep Purple, o Steve Harris. Iron Maiden recitou Jethro com Promise Mary. Exatamente. O maior ídolo do Steve Harris é Pete Way. Então o que acontece? As grandes bandas, e aí eu volto à palavra que o Valcir acabou de colocar, voltaram em virtude das bandas novas, os terem citado como exemplo. E aí eles começaram a ter uma sobrevida e relançar banda de novo, e montar banda de novo, e ter
um plus na carreira, vamos dizer assim. Sim. A partir dessa New Wave of British, ou seja, Sim, ressuscitou eles os eram cara. no final, eles acabaram voltando pro topo em cima do que essas bandas os consagravam. E criou Metallica, Slayer, criou thrash metal lá nos Estados Unidos. É verdade. A New Wave, se não fosse a New Wave, não tinha Metallica. É verdade. É um sim, entendeu? Você pega, por exemplo, a Metallica, como uma grandes O C é influências da foda. banda, Diamond Head. Sim, Diamond, sim. é verdade. Vamos falar das bandas agora, que chegou um momento assim que vocês Um querem. monte de banda pra caralho. É, banda pra caramba, que nós vamos falar dos principais nomes da história da New Wave of British Heavy Metal. Eu fiz uma pesquisa e passei pro Valcir, passei pro Paulinho, e nós vamos falar assim, mais ou menos citando algumas bandas. Óbvio, muita coisa. Não dá pra falar. Não dá pra falar de banda. tudo. Então nós vamos citar. Se a gente esqueceu de algum, vocês vão lá nos comentários e colocam que nós fizemos aqui tentar fechar da maior maneira. De uma forma assim, que nem dizia Valume. No pique! Vamos falar de algumas bandas aqui. Vamos começar pelos grandes nomes. Valcir, Iron Maiden. Cara, como eu falei, quando eu vi Prowler, eu falei... Tua vida mudou. Fudeu, né? Você- Estamos salvos. Você falou que estava salvo. Não, estamos salvos, porque, cara... Que é uma música de 77, né? É verdade. Que- mas Metal nem- for multas, É, inclusive. depois virou isso E daí. vocês vão ver fotos de todas as bandas, tá? Outra que eu quero falar pra você, que é a tua opinião. Saxon. O Saxon, cara, ele foi muito importante naquele... Sabe aquele 7980 que você pega Highway to Hell, British Steel, Accept, aquilo lá? O Saxon, naquele momento, aquele tipo de som, foi um AC/DC inglês. É verdade. Fácil de- Olha! Motorcycle Man! Fácil de você... que pariu. Pá! Cada um na sua. Cada um na sua, é isso aí. Cara, é importantíssimo o Saxon. Até hoje é importante. Até hoje, pelo amor de Deus, cara. Porra. Uma das instituições do heavy metal mundial que merece todos os E sabe o que eu acho legal? Vamos falar rapidinho do Saxon. Eu assisti um show do Saxon quando eu podia assistir show. Eu vi o show deles. É eles no palco. Não tem troca disso, troca daquilo, visual. E não tem show ruim, velho. Não tem nada. É só os caras. É igual antigamente. Rasga o setlist. É, Eu nunca puta, vi vamos isso. tocar. Você não vê nada. Por exemplo, no Monsters É of isso que eu Rock gosto Cruise, de show. no navio de hard rock que eu vou todo ano e que o Saxon foi já 2 vezes, sabe o que eles fazem, você? Eles falam assim: vocês querem ouvir hoje Crusader ou Wheels of Steel? Aí os caras falam assim: Crusader ou Wheels of Steel? Aí o cara fala: Wheels of Steel. Ok, nós vamos tocar o Wheels of Steel aqui, Crusader amanhã. que Muda o lindo. setlist inteiro, velho. Pô, é É, inacreditável. isso é legal, essa informabilidade. É inacreditável. Informal. Mais uma agora, Motherhead. Nossa! Mortal, velho. Mortal. Ó, tem uma Não informação. fala nada, né? Fala. Hammersmith Odeon. Olha. 10 anos de Motorhead com Girls Cara, School, é cara. isso. As minas, bicho, os É caras. isso. Meu, quem É isso que eu quero estava falar. lá teve que entrar embaixo das cadeiras, porque o Fly PA do Hammersmith Odeon, pra você ter uma ideia, galerinha, você entrava no lugar, você não viu, tem alguma coisa estranha, só o palco aqui, você não vê, não tinha o PA do lado, o PA estava aqui, ó, no teto. Os caras começaram. Meu, não tinha nego entrando embaixo da cadeira, a pressão sonora era 130 dB, é um jato com a turbina no pau, saca? Decolando. E os caras tocando no Hammersmith Odeon, bicho. Pra você ter uma Inclusive ideia. agora foi lançada uma versão especial do Motorhead, agora em book, CD, No Sleep Till Hammersmith, um dos melhores álbuns ao vivo da história. Sobre isso eu quero falar. Então vai lá. Manda ver. Cara, Que lindo. quando a gente trazia Motorhead, vinil, na Woodstock, os punk gostavam. Todo mundo gostava. É um interface O metal fudido. que estava começando, que não tinha a palavra New Wave ou Heavy Metal. Nós trouxemos Motorhead antes da New Wave ou Heavy Metal. Era unanimidade, era um MC5 inglês, Motor City, Motorhead inglês. Bom, quando eu ouvi depois de vários, aquele No Sleep to Hammersmith 81, Foi relançado agora, uma versão comemorativa. será que um dia Aqui a capa, ó. eu vou ver essa banda nesse lugar? Cara, então pra mim, que até tem, o Chris fala no documentário da loja, a banda mais sem menosprezar Iron Maiden, AC/DC, tudo que assisti no Hammersmith Odeon,
o Motorhead estava guardado aqui. Eu quero assistir o Motorhead no Hammer Vista. Então, 86, no turnê do Orgasmatron, quando eu vi aquilo, tanto é que teve aquela briga, eu falei, cara, eu quero assistir o show, quem foi os caras daquele B.O. todo. Eu falei, cara, aquilo foi minha realização. Então, esse disco, 81, não existia Metallica, o Iron Maiden era pequeno. Foi o disco mais barulhento, é verdade. mais rápido. O Iron Maiden era desse, Fudido. 81 era desse tamaninho. Iron cara. Maiden, Nós, sabe, tava toca no aqui de Killers. novo, toca aqui de novo. Sabe o que nós fizemos, nós dois fizemos, sem falar nada? Galera, de novo, não estou mentindo aqui não. Nós conseguimos estourar Iron Maiden no Brasil, eu lançando aqui, ele trazendo os discos e vendendo na loja dele, antes de estourar nos Estados Unidos. Ponto sim. pacífico. Iron Maiden foi uma das bandas que explodiram no Brasil antes de estourar na América. Mesmo porque o heavy metal, ele pertence mais à Europa que aos Estados Unidos, né? Sim. Ele Isso eu falo pra você hoje em dia. ele é literalmente europeu. O inglês... Você vê os festivais o americano hoje? é thrash metal, é diferente. Pode. São duas, Os festivais são na Europa, é que duas tem coisas- os clássicos. Sei lá, acabou. não estou menosprezando, são duas coisas diferentes. São. Então, tipo assim, o heavy metal inventou Metallica, Slayer, caramba, excelentes bandas, sem comentário. Anthrax. É verdade. E Continua. seria legal um dia, até me propor aí, falar sobre thrash metal. Vamos aqui. fazer, tá feito o Tá. programa, já fizemos parte 2. Vamos. Outra banda, você, Tigers of Pantang, Puta que pariu, bicho. John Sykes. John Sykes. Não falar nada. Spellbound, Wildcats, Crazy Nights, clássicos dos clássicos. Tem como eu dizer? Não tem, né? Só citar e bater palma. Agora ele falou numa banda aqui que tem razão, que são as meninas Motorhead, Ghost School. Pois é, Legal, cara. era Clube do Bolinha. Aí apareceu essas meninas doidas, Meu, chutando 4 bola na álbuns barraca. sensacionais. Puta, Chutando bola na Demolition. barraca. Pelo amor de Deus, cara. E eu lembro que eu recebi Ariola, fui na loja, ó, falei, que é isso? Vocês estão... Girl School. cara. Atrevimento, eu falei, que é isso? É verdade. Sensacional. Mais uma, você, Samson. Ah, Hã? se não fosse Paul Samson que John criou Samson. o Bruce. Se não fosse Samson, o Bruce Não seria existiria. Bruce Samson. Mais uma banda E não agora venderia cerveja. que influenciou 1 milhão de bandas, inclusive o Metallica, Diamond Head. Pra mim, o Diamond Head, quando eles começaram, seremos o próximo Led Zeppelin. É, Lógico, Picture. muita pretensão, ok. Mas, cara, Picture, aquele disco é sensacional. pra mim, fora o Iron Maiden, o Diamond Head é a banda do coração pra mim. Sério? É a banda do coração. Olha louco, que velho. coisa, banda do coração. O Iron Maiden tem aquele gift especial, sabe? Mas o Diamond Head é tipo assim, a vocalização do cara, Vamos o falar jeito dele outra. cantar, o Tatra, né? Mais uma que você gosta. Flying B igual. Mais uma que eu tenho certeza que você gosta, que tem um debut álbum fantástico. Angel Witch. Nossa. Foi um dos que eu recebi junto com o Iron Maiden, Samson, Angel Witch, Tigers of Pantang, Riot. Ride americana. Mas cara, o Riot, na próxima a gente vai falar. Agora eu vou falar outra aqui que eu quero saber você também. Demon. Cara, esse foi é uma banda. É uma banda que tem um nome que você pensa que é um barulho absurdo que você vai ouvir, é aquele heavy metal. Tradicional total, cara. Super tradicional. Passa a ser engraçado, né? Porque eles fizeram 2 discos e depois. Acabou. Mas Os dois cara, álbuns basta fazer um disco bom, Steppenwolf, o primeiro. É. É verdade. Demon tem 2 Pearl clássicos. Jam, primeiro. Tem primeiro. Sex Pistols. Basta fazer um bom, a casa caiu. O Demon verdade. tem 2 álbuns, os primeiros álbuns do Demon, que tem 2 clássicos, que é a Night of the Demon e a Nossa. Don't Break the Circle, que são as últimas músicas do show. Eu assisti o Demon recentemente no Sweden Rock. O show é maravilhoso, cara, porque os novos álbuns do Demon são muito legais, são muito bons. Inclusive eles fizeram uma música que se tornou um hino do Sweden Rock, chama Fill Your Head with Rock, que é o lema do Sweden Rock, Fill Your Head with Rock. E o Demon tem essa música aí do cara. Balcir, Manda mais mais uma, aí, velho. vai. Tanque. É legal ver a reação dele. Cara, é foda. Sabe o que é legal? Porque a reação do Balcir é de vendedor, do vendedor. O cara Não, só- é de apaixonado. Não, cara, então, é não, foda. não. Mas sabe por que ele é do vendedor? Que ele Porque lembra. ele só vende o que ele gosta. O quê, cara. cara? Me Pois too. é, tá aí meu defeito. E eu também eu aprendi com quem? Eu tô Esse falando, é o eu meu aprendi defeito. com quem? Eu Com não você. sei vender o que eu não gosto. Eu tô cara. falando, Você puxa pra mim caralho. hoje. Eu não Animal. consigo. Qual o disco que mais vendeu esse ano? Wet. Por quê? Ah, será que o Carlão gosta? Ama. Atualmente, antigamente, ouve isso aí que é bom. É. Agora, Valcir que tem de bom, você já ouviu no Spotify? Porque fica. Cara, não tem como, sabe? Já ficou. Ah, é broxante, cara. É É broxante. Você já sai de casa
depois da lua de mel, entendeu? Você compra um disco depois da lua de mel. É verdade. Ô, galerinha, esses dois babaca aqui são dois vendedores, bicho. Eles não entenderam que eu não sou vendedor. Eu sou um vendedor graças a ele, que ele é meu mestre, cara. Porra, agora eu vou fazer outra banda pra você aqui, que pra mim é o pai do Stoner. Witchfinder General. Black Sabão, hein? Puxou Black Sabbath e ensinou os meninos a fazer Stoner, na minha opinião. Meu, essas bandas são berço de muita coisa, é inevitável. E essa aqui, Satan. Caught in the Act. Caught in the Act. Cara, quando eu vi aquilo eu fiquei com medo, cara. E essa aqui, que é bem lá do B, vai, More. More, caramba. Lembra aquilo? Warhead, o álbum Warhead. Cara, tem tanta banda aqui. Judas Priest vai entrar nesse Não precisa. Ele foi ressuscitado porque o Judas vem antes. Eu também concordo com você. O Judas nós estamos falando da New Wave. O Judas é Old Wave. Old Wave, o Black Sabbath Ele foi resgatado. Concordo com vocês, o Judas não entra nessa. É um assunto à parte. Agora uma banda que você lançou, que eu amo, Tokyo Blade. Putz, cara. Night of the Blade. Os poses do heavy metal. Os poses do heavy metal. Cara, cheio de pano, cheio de calça colorida. Quando eu vi, eu falei, dá. Só que escutar. Stripers. Lembra aquilo? Pior é que eu ouvi antes de ver o visual dos caras. Eu falei, não, isso é aquilo? Mais um agora. Striper, né? Agora eu vou te fuder. Blitzkrieg. Caramba. Blitzkrieg é foda. Brian Rose novo, né? Brian Rose novo, Blitzkrieg. Como, E essa outra, Green Reaper. Cara, See You in Hell, My Friend, né? See You in Hell, My Friend. Então são Rock hinos. You to Hell. São hinos e discos icônicos. Não tem como você não ter na sua coleção se você gosta. Cara, é inacreditável uma pessoa falar, sou fã de heavy metal e não ter See You in Hell, Fear No Evil e Rock You to Hell em casa. Não tem como, cara. E essa aqui? Essa aqui é lá do B, Fist. Nossa. Back with the Vengeance. Isso, cara. Cara, esse disco. Esse disco me inspirou a comprar um disco pela capa. Exato. Eu fiz um programa, nós fizemos um Sabe programa. qual disco que eu comprei pela capa por causa do Fist? Dá porrada nele. O Anthrax Fistful of Metal. Fistful of Metal, Eu tava na Shades, via, ele deve ser bom. Levei pra casa. Agora eu vou lembrar de outra banda também que você é lá do B. Vamos lá, Savage. Já é undergroundzão. Underground total. Putz, cara. E vamos procurar uma banda perdida que levou um dos integrantes dessa banda a tocar no Iron Maiden. Urchin. Também Puta que underground. pariu, 3 Banda de single, banda pequena. Que recentemente saiu um disco deles agora, uma boxinho com os álbuns dele, totalmente lado C. Cara, se você parar pra pensar, na New Wave Heavy Metal tinha mais banda do que time de futebol. Então, vamos lá. Gaskin, Paul Gaskin. Você vendeu essas coisas todas lá? Eu tinha o Gaskin, comecei. Battle Aches, putz, da moto lá, vamos da moto. Saracen, do caralho. Do caralho. Cara, e esses discos hoje se tornaram todos raríssimos. Porque você vai... Quem vai lançar isso daí? Eu falo isso porque hoje eu vendo esses discos. E a gente sabe que a galera que curte o heavy metal raiz dos anos 80, eles têm assim um certo limite de que fala assim, quem curte isso já tem. E quem não curte, tá... Foda-se, né? Então esse programa tá sendo um marco para vocês ir atrás dessas bandas para saber o que é o heavy metal raiz de verdade. Continuando, Valcir, agora eu vou te ferrar. Clovenhoof. Putz, caramba! Essa eu não conheço, cara. Clovenhoof? Bom pra caralho! Bom pra cacete, não cara. Vou posar de então, mas olha de conteúdo. Sabe qual é o problema? Naquela época que eu viajava pra Londres, tinha muitas dessas bandas. Um negócio legal pra falar. Óbvio. Isso é bom pra falar. Quando eu cheguei em Londres, eu fui procurar tudo isso aqui. Todo esse time de futebol. Uma loja maravilhosa chamava Shades. Não conhecia Shades, peraí. Não. Aí eu fui na Burley, fui na HMV. Eu falava, o que você tem no Venom aí? Venom na HMV. Venom? O que é isso? Ninguém sabia o que era Venom, eu tenho nada disso aqui. Falei, fudeu. Aí eu tava na Oxford Street, comprei uma revista Kerrang, que tinha o Blackmore na capa, que foi a minha primeira Kerrang. Aí eu vi lá a propaganda da Shades. Falei, caramba, os nomes que eu quero tá nessa loja. Que era uma travessa do Marquis na Wall Street, Enniscorth Street.
Eu entrei lá e vi tudo isso aqui. É verdade que você descia dela? Era shades, porque era tudo escuro. Sombra, você descia, era quase um subsolo assim. Quando eu entrei, eu falei, cara, vamos estuprar dele. Um negócio assim, tudo escuro pra caramba. Aí que eu vi tudo isso. Tudo isso. Então, em Londres, quem pensava que você chegava em Londres e encontrava tudo isso aqui em 82, 83, imagina. Tinha que ir Tanto atrás. é que quando eu cheguei em 82, Isso é foda, já velho. estava no meio, já tinha 80, que tinha um monte de disco, 81, e era disco de 1.500 discos. Você não achava. Eu tive que ir E na em loja, Shades você achava tudo. eu tinha que, mesmo na Shades, eu tinha que ir em loja de disco usado, comprar Samsung Head-On Survival, porque não tinha. Então, tipo assim, foi... Putz, Nossa. Eu vou te contar uma historinha que tem a ver com isso que você está falando. Nós estamos bebendo a única direto aqui, hein? Ô, velho. Eu vou contar uma pequena história para vocês, galera, saúde, irmão. para vocês entenderem tempo e espaço do que nós estamos falando aqui. Em 85, eu fui para Nova York, num puta frio, eu peguei o maior frio que você pode imaginar. Eu peguei sensação térmica de quase 40 graus abaixo de zero. Sensação térmica, não estava tudo isso, mas para você ter uma ideia. Eu fui dar um rolê no Village e fui no tal do Blue Note. O famoso Blue Note. Tava lá. Na hora que eu passei na porta, não vi em lugar nenhum. Tilavitz e banda. Tilavitz era o tecladista do Dixie Dregs. Nossa. Para vocês terem uma ideia. Stevie Morse. Stevie Morse. Nós estamos falando a mesma língua. Eu fui ver o show dos caras, cara. Tinha meia dúzia de gato pingado. Em 85, no Village, em Nova York. Bicho, um show maravilhoso. Eu vi o show dos caras. O cara toca pra caralho. Puta teclado. Era falecido, inclusive, uma pena. Terminou o show, fui conversar com o cara. Falei assim, meu, eu sou do Brasil, conheço você, Dixie Dregs. Ele olhou pra mim e falou assim, o quê? Você conhece o Dixie Dregs no Brasil? Você é brasileiro e conhece Dixie Dregs? Ou seja, o cara jamais imaginou em tempo algum, naquela época, em 1985, que um salame vindo do Brasil conheceria Dixie Dregs, que saía aqui. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Valcir, de ir lá e perguntar dentro do clã dos caras coisas que eles deveriam saber e não conheciam, é perfeitamente possível, velho. Loucura, cara. Eles não... o cara Quase que eu ficou fiquei com medo. O que eu vim fazer nessa merda? Olha lá. Vamos dizer. Sem Cara, achar os discos. Eu daria tudo pra ter ido na Shades com você em 84, 83. Sabe por quê? Porque eu queria conhecer muito um cara que eu falei, que ele faleceu Kelvin. já. Kelvin Hellraiser. Esse Ele cara... era totalmente poison. Pode. Totalmente... skinny bop Sabe, pra caralho. Faleceu ano cheio passado, de nós falamos dele aqui colorido. e muita gente não sabia quem era. Você soube, conheceu ele pessoalmente? Sim. Ele era vendedor da Shades. E era um cara que tinha uma coluna, pra mim, na melhor revista de heavy metal da história, chamada Metal Forces, chamava Rock in a Hard Place. Concorda? Que é o de Stock, participou no segundo volume, o anúncio do Stock. Que é um Olha disco só. do Aerosmith. Quando saiu o que inclusive. Ele tinha uma sessão que chamava Rock in a Hard Place. Continuando, Valcir. Vamos lá. Vardes. Nossa, Vardes, CMPH, roda me 18, tava ouvindo agora. Covardes. Vindo pra cá. Olha lá, Covardes. mais uma. Agora essa aqui, Atomcraft. Atomcraft, pô, também. Mais uma aqui. Agora fodeu. Blind Fury. Nossa. Blind Fury do... Nossa. Outra banda que precisa. Agora você lançou e eu comprei. Jaguar. Power Games. Pô, vamos montar uma banda? Jaguar. Hoje eles colocaram um negócio até no Instagram, que não sei, em algum lugar aí, que eu vi. É a capa do Power Games com o Patch. Isso. Puta, que legal. Agora essa aqui, Avenger em inglês. Avenger. Opa, Você também tinha lá. sim. Quando você não trazia, nós gravava. E aí fala, aí eu pegava, aí tinha o Pepe, você, o Pepe, nós vamos conhecer o Avenger em inglês, né? E tinha muitos desses discos que eu não achava mais nem na Shades. Nem em lugar nenhum. Você tinha cara. que, tinha uma, chamava Records and Tape Exchange. Era sebo. Tinha um monte lá, Notting Hill Gate. Eu ia lá, achava, já usado. O usado deles era novo. Os Gillan usavam. Bom, vamos lá. Vamos lá, Gillan. O Gillan fez Gillan? a banda Gillan. Vamos falar fez aqui. parte da New Wave. E essa aqui, Spartan Warrior. Isso aqui é Lecheval, velho. Lecheval. Você sabe o que é Lecheval, né? Ah, Lecheval foi um termo que eu criei para aquela galera que você conhece e muito, mas você não está sabendo.
Lembra aqueles caras que iam no Outstock em 89, 90? Que tinham calça apertada de jeans rasgada, Assim. usavam colete cheio de pet, faziam aquela camisa vermelha escrita Acid. Ei, camisa E vermelha. eles não tinham dinheiro pra comprar o Reebok americano, então eles usavam o Lecheval que tinha lançado aqui, que era cópia. Ah, era isso? É o Lecheval. A galera metal é Lecheval. E é tudo a ver, entendeu? É uma coisa. Lecheval. Então é isso. Quantos foram no Outstock assim? Puta, Lecheval Trooper. Tocava alarme quando não entrava o Lecheval, né, bicho? E essa banda aqui que descobriu o Vivian Campbell, Sweet Savage. Essa eu não... Sweet Savage? Sweet Savage, a primeira banda de Vivian Campbell. Boa. Olha. E essa Mas outra era aqui? Da New Wave? Da New Wave. White Spirit. Putz, a capa já vale o disco. cara. Vale disso, olha, é sensacional. Agora pra arrebentar os lado C, A2Z. Entusi daquela mina puta do cacete. Cara, sabe qual é o problema? Eu até levantei. A última vez que eu fui pra Londres, eu até babei. Essa porra. Cara, nós estamos tomando a cachaça. André, olha aqui, André, precisa trazer outra, viu? Cachaça única é fenomenal e não sobe. Ou subiu? Não, nós estamos tudo de xarope aqui. Vai falar que não tá. É, vou Não, falar tá todo uma coisa mundo bem, eu vou boa. guiar. Eu vou embora pra casa legal. Entusi mas é legal tá falar tudo sobre xarope. Entusi. Puta, fugiu. Volta aqui depois eu lembro. Tá bom, Não, agora você falou da essa puta da porra- mina, Ah. puta da mina. Vai. você aquela falou. banda daquela mina, A2Z, aí eu falei. Não, era outra coisa. Então vamos voltar. Chateau. Ô, Chateau. Hã? Chateau legal. Unchained Bom, and bom, Desperate. bom, bom. Hã? Agora mais uma aqui. Persian Risk. Então, todas essas bandas eram bandas. Cara, De uma libra por show. só os caras do bairro tinham disso. Sim, é isso aí. É verdade. Esse era o problema. Você não achava. Agora nós vamos falar de um cara que pode entrando no Fastway, no Fastway de Clark. Ele fez uma banda quando ele saiu do Motorhead que Fastway? tem que entrar, o Fastway. Fastway Era do mais caralho. hard rock. O Fastway quis atingir os Estados Unidos, cara. É, eu também acho. Americano, inglês falava, vá merda. Mas ele pode tentou ser. entrar ali, mas não conseguiu. Pode ser. É lógico. É a mesma coisa Tinha que um eu ia monte falar de agora. Fastway nos Estados Unidos. Def Leppard, New Wave of British Heavy Metal. Pra mim, Def Leppard só no primeiro álbum. New Wave of British Heavy E Metal. aí eles já se porque eles colocaram Hello América, jogaram o mijo deles em Donington. Aí foram pra lá. Hello América porque- não. Aí por isso que eles usaram a camiseta da Inglaterra, aquela aí. A O camiseta. Def Leppard, no início de carreira no One Through the Night, ele participou da New Wave of British Heavy Metal. Mas logo depois no High and Dry, eles viram que o mercado deles era a América. E eu falo pra vocês isso com De todo vivência mundo, nos o mercado Estados é- Unidos. todo Você- mundo o mercado é a América. banda mais inglesa americana da história. Sim. É Estados Unidos Não, mas ó, inteiro. eu vou te falar uma coisa. Agora, entre nós. Def Leppard Não adianta nada, porque, meu, na boa. Eu adoro Def Ó, Leppard. nós estamos falando de novo, vamos falar de mercado. Naquela época, o Judas Priest na Inglaterra era desse tamaninho. Sim. Ia pra América, era desse tamanho. Vídeo S Festival. O Led Zeppelin falou isso em 73. Nós somos maiores na Inglaterra que aqui. Na Inglaterra eles tocavam no. Sem menosprezar, no Marquis. Estados Unidos era Fillmore East, Lógico, Manchester lógico, Garden. lógico. O White Snake, o David Coverdale, pra você ter uma ideia, ele ficou a vida inteira, até depois do Sand and Sinners, tentando entrar nos Estados Unidos, com o nego bancando pra caralho. Ele E não O Queen não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Não Boa. conseguia. É, exatamente. Boa, velho. Isso é uma grande verdade que ele falou agora. O Queen não entrou nos Estados Unidos na época áurea. Então, É, o que é que acontece? Mas o Def Leppard entrou. Não, mas entrou por Porque quê? o Def Leppard entrou porque se Bon Jovi. Boa! É Bon isso aí. Jovi. É isso aí. Matt Lange falou, vem Pergunta pro comigo. Joe Elliott se ele não queria ser um Bon Jovi hoje. O Joe Elliott, Bon Jovi. A turnê do Styria foi absurda. De novo, só para entender. O problema na mão do. Como é que chama o guitarrista do White Snake? Que é o. John Sykes? Não? Nick Moody? Não? Adrian Vandenberg? Vandenberg. Adrian Vandenberg. A tendinite do Vandenberg, para poder entrar nos Estados Unidos, chamava-se Steve Vai. Ou seja, nós tivemos que pegar um American Idol, guitarrista fudido dos Estados Unidos, para colocar no White Snake, para conseguir entrar lá dentro e fazer o mercado do Metal Hair, que eles nunca venderam tanto disco como foi 87. 87. Por quê? Por Regravaram causa- até os clássicos. Exatamente para poder ter mercado nos Estados Unidos. Então,
para vocês terem uma ideia, quando se fala de Def Leppard, não é uma coisa para nós mal fadada, porque nós estamos falando de mercado. Quero falar um negócio sobre Nós Def estamos Leppard. falando de trusão ou nós estamos falando de grana? Se for falar de grana, Estados Unidos é um mercado muito maior Que a Europa inteira. Que a Europa inteira, cara. Incomparável, né? Incomparável. Entendeu? Onde está o Darjan? La Tour Sobre Darjan. Def Leppard é muito engraçado. Assim, uma curiosidade, né? Quando saiu a Adrenalize, que chegou no Woodstock, o Def Leppard já estava, tipo assim, caminhando para acabar, né? Aí vendeu. Eu tinha acho que uns 500 importados Def Leppard no Woodstock. Aí eu fui para Miami e calhou que o Def Leppard ia tocar no Miami Arena. Tipo Twisted Sister. Deixa eu ver isso aí, vai. Nossa. Ouve só. No Adrenalize? No Adrenalize. Não, no Adrenalize. No Adrenalize. Deixa eu ver isso aí. Cara, pra mim, sabe quando você fala assim, a América já tava meio 91? 92. 2. Já tava acabando a cena. Tá. Entendeu o que eu tô Ah, o falando? Nirvana tinha acabado. Tava o grunge, aquela coisa toda, o Bruce Dixon, tchau, Que foi Iron uma Maiden. resposta ao British American, o British Heavy Metal onda, né? New Wave of British Metal. Mas olha como é uma banda no palco. Deixa eu assistir isso aí. Eu cheguei lá, Miami Arena, você já foi? Já fui, viu? 15,90 É. da Rock, deixei de... Eu fui lá falar o que eu ia. Redondo assim, sabe como é que é? Ó, a banda no palco. Aí eu lá, camiseta do Slayer. Pá. Quando começou o show, pá. Cara, eu com 500 discos importados no Woodstock. Do Def Leppard. Eu saí do Miami Arena pra comprar um CD pra ouvir o Adrenalize. Tá bom pra caralho. Você entendeu? É bom pra caralho. Tipo assim, desculpa aí, hein? Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Não, bom pra caralho. Os caras Então bom você pra caralho. tem que, sabe, tem que dar uma palmatória quando... Você viu ainda ele montado, né? Sem o Vivian Campbell. Com o ainda. Vivian Campbell. Com o Vivian Campbell. Inteiraço. O Def Leppard, Cara, o Steve que Clark, ele faleceu em 91. Tá certo, tá sim. Foi tá logo certo. depois da turnê do Hysteria. Tá do certo, Hysteria. tá certo. Aí em 92, no Adrenalize, o Vivian Campbell fez a turnê. Isso porque um ano antes eu tinha assistido, por isso que o Clash of the Titans com Slayer, Anthrax, Megadeth e Suicidal. Alice in Chains Alice in no Chains, mesmo Suicidal. lugar, né? Você viu com a Alice in Chains? Não, Alice in Chains. tá. Tanto vamos falar, até que era legal. Começou um fechando o show. O Slayer era tão intenso, você fecha o show. Porque o Turnê pessoal do Seasons and the Abyss, só É, isso. fantástico. Então você imagina, você vem num Clash of the Titans e vai assistir um Def Leppard. Tá. Aí depois o... Ó, faltam poucas bandas pra terminar New Wave of British Heavy Metal que eu escolhi. Vamos lá, Valcir, agora eu quero saber de você. Praying Mantis. Praying Mantis. Tá no Metal por Multas. Sim, e já teve nessa banda já. Faz parte. Clive Burr Sim. e o primeiro guitarrista do Iron, o... como é o nome dele? O Dennis Stratton. Dennis Stratton. Hoje não. Hoje é os irmãos Tino Troy e Chris Troy. Mas, cara, tem um negócio que chama carisma. Zero. Concordo com você. Eu vejo o show do Praying Mantis, cara, você escuta o show do Praying Mantis inteiro, você não lembra de uma música. Desde que eu me conheço por rock, roqueiro, que eu acompanhei, depois eu acompanhei a história dos Beatles, tinha o motorista de táxi dos Beatles, o motorista dos Beatles falou assim: os Beatles têm A e M, que é M, A e M, que é a mesma coisa em português. Atitude, imagem e música. Puta Se uma que banda não tem esses três, vaza. Vaza. Olha, Falou Deus. tudo. Falou tudo. Não adianta você ser um grande músico se você não sabe interpretar. Que é o Vou que dar a um exemplo de maioria dos vocês, do caras vocalista que vocês conhecem e sabem que ele tem um puta não talento. Jorn Lande. Nossa, pra caralho. Não canta pra cacete? Pra caralho. Se você ver ele no palco, Iron Maiden com, Uma bosta. com, É uma Iron cópia, Maiden né? com Blaze Bailey. Faltou alguma coisa aí. faltou carisma. Porque a atitude ele Nada tem. contra o Blaze Bailey. Mas tem coisa que não adianta, cara. Falta algo. Falta algo. Então eu vou dar um exemplo pra você. Você é um cara que sabe que eu amo um estilo de música que é o Southern Rock. Eu vou falar um cara que hoje em dia entra no palco, ele anda e canta pro público. Só que o carisma dele é absurdo. Johnny Van Zandt. Sim. Você gosta de Puta que Leonard? pariu. Eu adoro ele, então. Ou não é tua praia? I'm a simple man. Cara, como é que alguém
alguém pode não falar Lynyrd Skynyrd, cara? É minha segunda banda, você acredita, velho? É Kiss e Lynyrd, aí Iron Maiden. Todo mundo pergunta, Carlão, quais são as 5 bandas que você mais gosta? Kiss, Lynyrd, Mas sabe que eu acho... Iron, Motley Crue e Kill. Sabe que eu acho louco nessa história toda, quem tava lá pra trás e vê tudo isso depois? Mais ou menos assim, quando eu ouvia Lynyrd Skynyrd, King Crimson, tudo aquilo, nada tinha rótulo, era rock. Era rock. Hoje Bom, tem rótulo, infelizmente. coisa boa, né? Era rock. Irmão, pra terminar, mais umas meninas que mandaram bem na New Wave of British Heavy Metal, Rocky Gods. Lembra delas? Pequeno, mas sim. seguiram a linha do Go School e tiveram sua marca lá. Pra terminar, uma banda muito lado C. Você vendeu esse disco importado, provavelmente o Pepe comprou. Trojan. Nossa, Trojan, olha só. E pra encerrar, Holocaust. Ah, eu tava esperando essa palavra. Holocaust. Heavy Metal Mania. Cara, a letra é demais de Heavy Metal Mania. Porque eles falam que o rock and roll tava muito lento e o nosso som é o heavy metal. Exato. Cara, 1980. Disse tudo. Disse tudo. Disse tudo. Não vou dizer que o heavy metal, o rock and roll era... Tipo assim, olha, vamos aí, ó. Acelera aí. Acelera. Tá. Pra gente encerrar esse programa, que eu posso dizer pra você que é histórico, que teve um dos maiores prazeres da minha vida em estar com esses dois caras aqui do meu lado, eu queria falar de algumas pessoas que escreveram muito sobre essa época, você. Um foi o Martin Popov. Ele lançou vários livros sobre a New Wave of British Heavy Metal. Sim, muito legal. Ele quer ir no Woodstock. Se Deus quiser, será um Falou prazer em que vai, conhecê-lo. né? E o outro foi um cara que chama Malk Macmillan, que lançou a The New Wave of British Heavy Metal Encyclopedia. Muito legal. E os lugares que, como você falou, as revistas Sound, Scaring, Logent, Shades, gravadoras como a Nit Records, a Carrere, sim. a Carrere, que se você pegar o Power and the Glory do Saxon, é da Carrere. E os rock clubs, que existiram 2 na Inglaterra, muito fortes. Um que era o The Mermaid, em Birmingham, e o outro chamava The Bandwagon. Bandwagon, sim. Aí sim. Bandwagon, olha Se só. não fosse Bandwagon, não tinha New Wave Heavy Metal. Exatamente. No UK. E eu lembrei de uma banda agora que tem o primeiro vocalista do Iron Maiden, Wildfire, de Paul Mario Day. Lembra disso? Não. Que muita gente acha que o começou primeiro com- vocalista foi o Paul Paul Diano. Não. Foi Paul Mario Day. A Prowler é com o segundo vocalista, inclusive em 77, Will Cox. Deixa eu fazer uma pergunta. Você chegou coisa. a ter na Woodstock o Soundhouse Tape Sim, original? arrependo até eu ter vendido. Entendeu? Eu Quem comprei, foi, Alfredo? Cara, eu não lembro quem comprou. Eu cheguei na Shades, tinha um Soundhouse Tapes. Ele custava, dava pra mim comprar 10 discos. Nossa. Custou 40 libras. Sabe o que é 40 libras naquela época? É muita grana. Eu lembro. São 10 discos. Aí, tipo assim, naquela que você precisa vender. Eu vendi por 50 libras. Cara, hoje eu não vendia por 50 mil. Hoje tá custando quase 1.000 libras. Ah, mas Ou ok, seja, tá- quem comprou se deu tá bem na pra mão de caralho. alguém, sabe? Eu trouxe um Soundhouse Tape. Original. Você vendeu. Vendi. Você não lembra pra quem? Alfredo? Não. Você Cara, não você lembra? fica não lembra, aleatório. não lembra, Você não vai lembra. falar. Aleatório. Você Se vai você lembrar. estiver ouvindo, eu pago as 40 libras de novo. Viu? Vou falar uma coisa pra você. Você fica falando de Iron Maiden, Woodstock, Alfredo. É Alfredo é impossível. foda, cara. Até me emociono lembrar do Paulo. Cara, o Paulo tá sempre aqui. É metal hard, não vai Desculpa, embora. mas quando fala de Iron Maiden, cara, O cara tá chorando, mano. Olha que Cara, o Paulo Paulo, América. puta que o pariu, Paulo, velho. o Paulo é a Ed do Brasil. Você entendeu? O Paulo, Quanta história, Paulo era né? um mascote do Iron Maiden. Quanta É foda. história. Mas, cara, nunca vai Mas, se esquecer, deixa pra lá. Eu amo esse cara, eu sei onde ele estiver. E falo pra vocês o seguinte: muito obrigado por vocês estarem nesse programa. E vou apresentar pra vocês o nosso novo parceiro aqui do programa, a Animalize Rockwear Bonés. Olha os bonés que os caras fazem, cara. Aqui, ó. Animalize, Yngwie Malmsteen, Chicago, a banda que você quiser. É só entrar em contato com eles, Kicks e Helix. Eu vou botar esse do Kicks aqui porque é uma das bandas que eu adoro. Que essa daí nós vamos fazer um dia um programa só de Poser, né? Aí você vai fazer comigo, né? Eu vendi batom. Você vende. Kicks! Sutiã, A Animalize batom. está agora nossa parceira aqui no RMH. E quem quiser qualquer tipo de boné, entre em contato com eles. Eles fazem a banda que vocês quiserem. Trabalho de primeira qualidade. Esse aqui é meu. Puta de um boné de extrema diferenciado.
Animalize Rockware tá junto com a gente. Meu, eu não sei nem como agradecer você por ter vindo aqui e mostrado o seu conhecimento, a tua história. Na vida, a gente tem um ídolo, profissionalmente falando. Então, por exemplo, você conversa com um jogador de futebol, ele fala: meu ídolo é o Zico, meu ídolo é o Messi, meu ídolo é o Maradona. E eu, como comerciante, meu ídolo tá aqui. Que lindo, cara. Show de bola! Esse é meu ídolo. Esse cara, eu gastei um apartamento com ele e aprendi muito com ele. Que eu gastava no estoque, porque eu andava na galeria e terminava no estoque. E ele sabia que eu gostava, então eu comprava Taiketo, Bohan, Danger, né? Cinderella. Lembra do meu GTS? Lembra? Tinha um Cinderella GTS, Cinderella bem grande. Bem grande, Cinderella. E eu não sabia, tá chegando no outro, eu falei que a Branca de Neve deve estar aí. Galera, posso falar? Traficante e consumidor. Traficante cultural. Eu deixei um apartamento no estoque e me orgulho muito de um dia ter conhecido esse cara. Paulinho, meu parceiro de programa. E esse programa é histórico. Ele ultrapassou o tempo e ele vai ser assim mesmo que merece. Porque duas lendas comigo falando sobre a coisa mais importante da história do heavy metal, que é a New Wave of British Heavy Metal. Façam seus comentários. Valeu! O RMH é único. É única, porque olha só, velho, nós bebemos uma garrafa inteira e vamos terminar, vai, pai. Um brinde pra todo mundo, vai. Agradecer demais o Malta Rock Bar do meu irmão Nenê, que é muito mais que um amigo, um parceiro. É um brother que dá esse espaço pra gente, venham conhecer. Com certeza vocês vão gostar pra caramba em tudo. Põe aí, ó. Esse bar, além de o atendimento, bebidas fantásticas, drinks fantásticos, né, que ele deu pra nós? Sim. Comida fantástica. Fica aqui na rua Itaipu 13, tá? E eu queria mandar Itaipu 13. E queria mandar um abraço enorme pros meus brothers de Varginha da rádio Combat Radio. Meu brother André, bom demais. Uma rádio online sensacional, só com lado B e C, sem beabá. Se vocês querem conhecer coisas diferentes, ouçam a Combat Radio. Cara, queria também agradecer o pessoal o Júlio Brazuca, cara, só Brazuca também, um puta cara que coloca inox o tempo inteiro pra tocar. Nós vamos falar do inox no próximo. Metal que nem ferruja. Vendido de estoque. Olha só. Caramba. Cara, na boa, eu fico envaidecido de estar com esses caras aqui falando da coisa mais prazerosa que tem, que é rock and roll. E, só tenho a agradecer a toda essa acolhida que todo mundo tem feito a essa união do puta brother, que é o Carlão, um puta brother, que é o Valcir, e a mim, que nós estamos lidando com rock. Nós não somos wannabe, cara, faz mais de 50 anos que nós estamos correndo atrás das coisas do rock e falando de cultura. Quem quer entender, entenda. Quem não quer, foda-se. É nós, tamo junto, cara. Metal é cultura, yeah! Saúde! Saúde, junto. irmão. Saúde. Hell yeah! Valeu, galera! Comentem aí, se inscrevam no canal e um abraço pra todos vocês. Esse programa é histórico. Agradeço a todos vocês. Tô emocionado. Aqui, vamos lá. Obrigado, irmão. Obrigado, metal irmão. na veia, metal no copo.